Jornal, podcast e Instagram, em todos os lugares todo mundo fala sobre uma coisa, a reforma tributária. Todo mundo deu algum tipo de opinião, mas tem uma coisa que quase ninguém explicou com profundidade. O que é que muda especificamente para quem fatura com cursos, mentorias, comunidades, infoprodutos, a educação digital? Porque, na verdade, a reforma tributária não foi pensada para o mercado digital. E é justamente por isso que os impactos para esse setor são diferentes. Em alguns casos, até surpreendentes, eu diria. Nos próximos 8 minutos eu vou te mostrar o que muda de verdade para o seu negócio digital, o que fica igual, mas o mais importante desse vídeo, o que você pode fazer agora, antes que as mudanças entrem em vigor, para não pagar mais impostos do que você realmente precisa pagar. A reforma tributária, aprovada aqui no Brasil, ela unifica uma série de tributos que hoje são separados. Então, PIS, COFINS, ICMS, ISS, tudo isso é unificado em dois grandes impostos, a CBS, que é federal, o IBS, que é estadual e municipal. Além disso, ela cria um imposto seletivo para alguns setores específicos. Então, na prática, para a maioria das empresas de serviço, isso significa uma transição gradual que começou já em 2026 e vai até 2033. Ou seja, as mudanças elas não chegam todas de uma vez, mas elas chegam em partes e uma hora elas vão chegar. Então, para quem trabalha com infoprodutos ou mentorias, algo nesse sentido, o ponto central é esse. Os serviços digitais como cursos, mentorias, assinaturas e conteúdos, eles entram sim nessa nova regra da CBS e do IBS e depende do regime tributário, da estrutura que você tem hoje, isso pode impactar pouco ou muito. Pode até ser que gere um impacto positivo ou negativo ou neutro. A questão é, depende como você estará estruturado. Então vamos logo ao que interessa aqui nesse vídeo. Se você hoje vende cursos online, provavelmente o seu regime tributário é o Simples Nacional ou o lucro presumido, pagando o ISS sobre os seus serviços e com a reforma tributária o ISS some, entra o IBS, com uma alíquota que nas projeções que nós temos atualmente pode ser maior do que as alíquotas que o ISS de fato tem, dessas que você paga hoje de acordo com os municípios que você está, especialmente quem escolheu municípios que cobram apenas 2 ou 3% de ISS. Mas tem um detalhe aqui que ele é importante. O Simples Nacional, ele é um regime tributário que pela reforma tem transição própria. Então quem está no Simples não migra automaticamente para as novas regras da reforma tributária, especialmente com relação a custo, diferente de quem está no lucro presumido. Lá no lucro presumido essa adaptação ela é diferente. Então, por enquanto, muitos negócios digitais têm essa escolha importantíssima, que é ficar no Simples ou ir para o lucro presumido, considerando as mudanças que vão afetar os dois lados. Um outro ponto que poucas pessoas estão discutindo diz respeito às plataformas, como Hotmart, QIFI, porque eles já estão se posicionando como os responsáveis pelo recolhimento de parte dos tributos sobre as transações. Então isso pode, número 1, simplificar a sua vida ou criar uma nova camada mais complexa, dependendo de como você estruturou o seu negócio, porque não é só você pagando o seu imposto agora, é uma parte sendo retida pela própria plataforma. Mas antes de você entrar em pânico, vamos ao que não muda com a reforma tributária. Primeiro ponto, Simples Nacional, mesmo que os nomes dos impostos mudem, os percentuais que são as alíquotas se manterão como estão. Então se você já tem uma empresa que fatura hoje na faixa aí de R$1 milhão por ano e paga mais ou menos uns 10% de carga tributária no Simples Nacional, faturou a mesma quantidade de dinheiro no ano seguinte depois da reforma tributária, possivelmente o seu imposto vai ficar mais ou menos a mesma coisa, na casa dos mesmos 10%. Muda o nome dos impostos, mas não muda o custo final efetivo que você tem. Outro ponto importante, o imposto de renda pessoa jurídica, aquele que é calculado sobre o lucro, seja no lucro real sobre o lucro efetivo, seja no lucro presumido sobre uma presunção de lucro, tem as mesmas bases e alíquotas, ou seja, não vai gerar mudança também. Então, onde a gente mais vai encontrar mudança é de fato no PIS e na COFINS, no ICMS e no ISS. E agora, especial para o mercado digital que trabalhava com a estratégia dos livros e dos e-books, onde nós tínhamos 100% de isenção de PIS/COFINS, nós não temos mais 100%. Nós temos 90% de isenção de PIS/COFINS, ou seja, houve uma tributação de PIS/COFINS mesmo nesses mercados que eram isentos. E além disso, já gravei vídeo sobre esse tema também, já sofremos aumento na base presumida de lucro. Então, empresa de serviço, do lucro presumido, da educação, né? Que pagava os seus impostos sobre 32%
22% de presunção de lucro, hoje paga sobre 35, alguma coisa. É mais do que 35%. Então teve aí um aumento de 10% na base de presunção de lucro e, consequentemente, um aumento de mais ou menos 1% na tributação geral. E isso vai acompanhar a gente na reforma tributária. Então, o que é que faz sentido agora que você faça para se preparar para as mudanças da reforma tributária que vão chegar? 3 pontos eu vou levantar aqui. O primeiro deles, revisar o regime tributário que você está. Se você está no Simples, chegando perto do teto de faturamento e pode ir para o lucro presumido, faça uma análise, mas uma análise que considere o lucro presumido no hoje e no depois da reforma tributária. São 2 regras diferentes. Você tem que fazer cálculo para chegar nesses números. Segundo ponto que eu vou levantar aqui, você precisa entender como que as plataformas que você usa, seja ela Hotmart, QIFI ou outra, vão se posicionar sobre os tributos. Se elas vão entender que são responsáveis, vão fazer retenção, quanto que elas vão reter, para que você saiba quanto que isso afeta diretamente o seu caixa. Uma vez que o seu dinheiro chega até a conta bancária depois de passar pela plataforma. Se ela vai reter mais imposto, isso afeta o seu caixa. Terceiro ponto, se você ainda não tem uma estrutura societária pensada para o seu volume de receita, que possa envolver holding e outras empresas operacionais separadas, ou qualquer configuração do tipo envolvendo e-books e livros físicos, chegou a hora de você pensar nisso e estruturar isso para o seu negócio, porque a otimização tributária agora é uma questão de sobrevivência. E o erro que eu vejo agora sendo cometido silenciosamente por uma parte grande do mercado digital é esperar a reforma tributária chegar para daí eu me adaptar a ela. Parece até razoável. Espera de fato se essa lei vem e começa e aí eu vejo como ficou. Só que se eu vejo como ficou, vai exigir um tempo grande de preparação, tempo esse que vai custar dinheiro. Porque se você tivesse se preparado antes, chegava no dia da ação pronto para pagar o mínimo possível. No dia que a regra começar a valer e você pagar para depois ver como que deveria se preparar, você já está atrasado. Então a reforma tributária não é uma ameaça para quem se prepara, é uma oportunidade. E o mercado digital, que é acostumado a se mexer rápido em tudo, precisa se mexer rápido também na estruturação jurídica e tributária. Esse é exatamente o ponto cego hoje que tem sido ignorado por grande parte dos empresários do digital. No início desse vídeo eu disse que a reforma tributária ela era pouco explicada para o mercado digital, só que agora que você assistiu tudo isso, você sabe o que muda na prática e, mais importante, o que não muda, o que fica igual. E ainda eu disse para você aqui quais são os 3 movimentos que fazem sentido você focar e executar antes que a reforma tributária comece. Então a pergunta que fica aqui ela é simples. A sua estrutura atual, ela está preparada para essa transição que está chegando aí com a reforma tributária? Ou será que ela já está defasada? Eu quero ver a sua resposta aqui nos comentários. E aproveite também esse espaço de comentários para deixar sua dúvida caso você ainda tenha algum ponto a ser esclarecido, porque o tema é muito amplo e é claro que eu não consegui explorar absolutamente tudo nesse um único vídeo. A gente vai falar muito ainda sobre esse tema nesse canal, então não se esqueça de nos acompanhar. Clica no botão de gostei, se inscreve e ativa até o sininho para saber quando vem próximos vídeos aqui, você fica atualizado e não vai ser surpreendido pela reforma tributária. Pelo contrário, vai dar um show diante dela. Até o próximo vídeo. Tchau!